Conexão Itajubá tem a grande honra de receber aqui, nas ondas da Panorama, um dos maiores especialistas na América do Sul em gerontologia em terceira idade. Falo aqui com o professor José Vitor da Silva. Professor, é um grande prazer estar conversando com o senhor. Como foi essa época longa que nós temos um projeto para realizar sobre a terceira idade? Essa pandemia veio em cima da gente, né, professor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E que bom termos novamente essa oportunidade de tratarmos de um assunto tão importante, tão relevante e tão significativo na atualidade. É o nosso futuro, né, professor? Sim. Não tem jeito, a não ser que você encerre a nossa vida se encerre antes, né? Sim. O nosso futuro é a terceira idade. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a gerontologia. O que é ela, o que ela trata? Sim. Então vamos lá. A palavrinha gerontologia é uma palavra de origem grega. Então, geronto significa envelhecimento. Logia, estudo. Então, quando juntamos os dois sufixos, então nós temos aí que gerontologia é o estudo do envelhecimento. Isso numa origem lá da palavra. Se a gente trouxer isso para um conceito atual, então nós vamos dizer que gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento do ponto de vista de normalidade, ou seja, do ponto de vista de prevenção e de promoção. O que é contrário da geriatria. Se a gente pegar a palavrinha geriatria, geron é idoso e atria é doença. Então nós vamos estudar o envelhecimento do ponto de vista de doença. Então qual é a grande diferença? Gerontologia nós vamos estudar os aspectos saudáveis do envelhecimento. E a geriatria nós vamos estudar os aspectos patológicos, as doenças próprias do envelhecimento. Então, professor, eu gostaria que o senhor começasse já dando exemplos do quais os tipos de estudo que a gerontologia faz. São muitos, Otávio. Sim. Vou citar aí alguns para você. Por exemplo, nós temos hoje o que nós chamamos de envelhecimento ativo, que é esse envelhecimento no qual a pessoa tem domínio da sua capacidade funcional. Por falar em capacidade funcional, é um grande indicador de saúde hoje. Toda pessoa idosa que é capaz de realizar as suas atividades básicas da vida diária, as suas atividades de relação, ou as suas atividades avançadas, então nós dizemos que essa pessoa tem saúde. Ou seja, ela é capaz de cumprir com as suas atividades do dia a dia, Então essa pessoa idosa, ela é saudável. Então nós chamamos de envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, e que é caracterizado por essas atividades do dia a dia. Nós falamos hoje um outro assunto, qualidade de vida da pessoa idosa. Falamos hoje a questão do autocuidado. Sim. Falamos hoje da questão da autonomia, da independência. Falamos hoje da questão do envelhecimento ativo. E aí uma série de outros assuntos que nós utilizamos dentro da gerontologia. Professor, vou fazer uma pergunta agora de origem prática, né? Experimental, que se vê na realidade do dia a dia. Existe essa questão da autonomia, como o senhor bem colocou, da autonomia da pessoa do idoso. Mas nós percebemos aí em muitas famílias, e eu estou falando com centenas de famílias que devem ter esse problema, do idoso que ele já não está mais em condição de exercer a sua autonomia. Por exemplo, aqueles que já não podem sair sozinhos de casa, porque ou podem cair, ou podem se perder, e
E assim vai. E normalmente eu vejo pela experiência que eu tive até com os idosos da minha família, o idoso ele se nega, né, a reconhecer que já está perdendo essa independência, né? Como é que se faz no caso desse? Como é que essa questão do idoso que vai perdendo as suas funções, não funções vitais, mas as suas capacidades de relacionamento, começa a ficar ranzinza demais, começa a ficar esquecido, começa a ficar desorientado, começa a cair muito, mas ele insiste em que às vezes quer morar sozinho, quer manter a sua autonomia total. Tá. Em primeiro lugar, o que a gente precisa saber? Fazer a diferença entre autonomia e independência. São duas palavras, dois conceitos completamente diferentes. O que é a perda da independência? É aquela pessoa que, por questões de doenças ou de impedimentos físicos, ela torna-se incapaz de locomover-se. Então ela vai depender de recursos, uma bengala, um andador, ou seja, ela ou de uma pessoa para servir de apoio para ela. Então ela não consegue mais ter a sua independência, porque ela depende de um recurso intermediário para locomover-se. Isso é a perda da independência. O que é a perda da autonomia? A autonomia tem a ver com a capacidade intelectual, com a capacidade cognitiva. Então a gente pode ter uma pessoa totalmente independente, porém com autonomia. É aquela pessoa que é capaz de raciocinar, de pensar, de refletir e de decidir. Então você pode ter uma pessoa que tenha capacidade de decisão e tenha incapacidade, ou é uma pessoa que seja dependente física. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. São dois conceitos separados, mas que se encontram interligados. Então, por exemplo, uma pessoa totalmente dependente, ela pode tomar determinadas decisões. Por exemplo, o que eu quero comer hoje, que roupa que eu quero vestir, eu quero ir a determinado local, embora sendo uma pessoa dependente, ela pode perfeitamente decidir o que fazer durante o dia. E muitas vezes isso é confundido. Parece-me que a pessoa, quando se tornou independente, ela perde a capacidade ou perde a sua autonomia. Não, a gente precisa entender isso e conversar com a pessoa. Aí vem um terceiro aspecto que é muito importante, que é a capacidade de comunicação. Porque normalmente quando a pessoa idosa se torna dependente, automaticamente nós achamos que ele não tem mais independência e a comunicação torna-se obstruída. Não. Primeira coisa que a gente precisa saber é fazer essa diferença. Segundo, se a pessoa tem autonomia, por que não conversar com ela e decidir junto o que fazer e como fazer? Então a gente ainda não tem essa distinção do que é um conceito, do que é o outro, e acaba agindo de igual maneira, tanto para a perda da autonomia quanto para a perda da independência. Então, por exemplo, você colocou aí, e muito bem colocado, às vezes a pessoa quer morar sozinha. Ora, se é uma pessoa que está com independência e tem autonomia, por que não morar sozinha? O que impede uma pessoa idosa de residir sozinha é se ela tem comprometimentos de independência e comprometimentos de autonomia. Por exemplo, a pessoa é totalmente independente, mas torna-se uma pessoa já com comprometimentos cognitivos, esquecida, não sabe gerenciar mais uma questão de uma casa, então ela começa o quê? A correr riscos, quer seja pela autonomia e quer seja pela dependência. Mas tudo isso tem que ser conversado com a pessoa. Então dizer, olha, enquanto meu pai ou minha mãe, você for capaz de ter a sua independência e for capaz de tomar as suas decisões, você vai morar sozinho. Mas o dia que eu observar, eu sentir que você perdeu a sua autonomia
ou você tornou-se uma pessoa dependente física, nós vamos conversar e tomarmos outros caminhos. Então, tudo é uma questão de conversar, de expor isso à pessoa idosa. E você comentou uma situação que a gente pensa que é próprio da pessoa idosa. Por exemplo, a teimosia, ficou rabugento, ficou ranzinza. Isso não é questão de idade. Da idade. O rabugento, o ranzinza é desde pequeno. Só que ele tem mais oportunidade, mais tempo de se demonstrar assim. Então nós rotulamos o idoso sob determinados preconceitos. Então nós falamos que é rabugento, que é ranzinza, que é teimoso. Não. Já era assim. Ele já era antigamente assim. É que talvez envolto em outros aspectos, isso não era tão notório. Então a gente precisa começar a desfazer esses conceitos que são errôneos e que comprometem a pessoa idosa. Olha, veja quantos preconceitos existem contra a pessoa idosa. Esses são alguns e que a gente precisa desfazer. O envelhecimento, ele não toma caráter diferente do que era a pessoa. É muito importante a gente entender isso. Cada pessoa será idosa no formato de idoso que ela é hoje. Ela não vai ter formatos diferentes no seu caráter e na sua personalidade. Envelhecimento é apenas uma etapa, uma fase da vida, como é a adultez, como é a adolescência. No envelhecimento, a pessoa não assume outras características, que é o que tão erroneamente nós falamos. Como que eu serei o idoso? Como eu sou hoje. Então é muito importante que a gente entenda isso, que não a gente carreia o envelhecimento de uma série de preconceitos, de estereótipos que não são corretos e adequados. Olha, sensacional. Eu só posso aplaudir. Tá aí, estou falando aqui com um dos maiores especialistas da América Latina na gerontologia. Professor, me diga uma coisa. As pessoas têm essa necessidade em algum momento, né, de precisar de quem cuide delas. Em algum momento a autonomia vai se perder, sim, a não ser que ela morra antes. E nesse caso, os cuidadores são pessoas importantes. Muitas vezes a família quer que alguém da própria família seja o cuidador. Agora, às vezes sobra para a irmã mais nova, né? Sobra para alguém que está, um sobrinho, uma sobrinha que está disponível. E as pessoas têm que se preparar para saber cuidar das pessoas de idade, principalmente também por desconhecimento desses conceitos que o senhor brilhantemente colocou aqui. Existe alguma oportunidade, se alguma forma dessas pessoas fazerem um treinamento, fazerem um curso, fazerem alguma coisa que as capacite, ou para cuidadores que possam aprimorar o seu espaço de trabalho? Primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um cuidador e os seus dois tipos. Então, o que é um cuidador? É uma pessoa que vai prestar cuidados a uma pessoa idosa que esteja numa situação de dependência ou de perda de autonomia. Uhum. Existem dois tipos de cuidador. É o cuidador chamado formal e o cuidador chamado informal. Qual é a diferença entre ambos? O cuidador formal é aquele que presta um serviço sob determinado salário. Então, um cuidador profissional. E o cuidador informal é chamado o cuidador secundário, aquele cuidador que é familiar, que pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, mas aquele que não presta cuidado sob um determinado salário. É aquele que presta o cuidado como uma forma de gratidão, de reconhecimento ou de uma dimensão humana por um parente, por um amigo, por um vizinho. Hoje, então, a questão do cuidador formal, eu sinto que ele precisa ser bem informado, porque muitas vezes a vida da pessoa está na mão de um cuidador, porque é um cuidador que vai ficar com uma pessoa idosa 24 horas, e se não tiver conhecimento,
como ele vai tomar providências. Por outro lado, essa questão se torna muito mais séria quando é um cuidador informal, cuidador familiar, um amigo, um vizinho. Por quê? Ele está indo ali por amor, por caridade. E caridade e amor não são suficientes para o cuidar. E muitas vezes, o que acontece? A família designa quem vai ser o cuidador. Às vezes não é nem opção da pessoa. A família diz, olha, você não se casou, então você vai cuidar do pai ou da mãe. Ou você mora sozinho, você vai cuidar do pai ou da mãe. Peraí. Mas a pessoa não tem a opção de decidir, de definir, não tem o direito de dizer sim ou não. Então, muitas vezes a pessoa se torna, digamos aí, pressionada pela situação, envolta pela questão da gratidão, do reconhecimento do pai, que fez uma série de ajudas a ela na família, ou a mãe, ela acaba aceitando, mas não que tenha sido uma opção. Então você imagina, você não é preparado para aquilo, não é opção sua e você tem que cuidar. E ainda a questão séria no cuidador familiar. Ele fica 24 horas de segunda a segunda, todos os meses do ano e por quanto tempo? E a vida pessoal dele? Questão do autocuidado, da sobrecarga, questão da qualidade de vida e a questão dele enquanto pessoa. E associado a isso, o que acontece? A família não enxerga o cuidador informal, o cuidador familiar. Vai enxergar o quê? Se ele está cuidando do pai e da mãe, se ele está cuidando bem. Então vai lá muitas vezes para criticar, para chamar atenção, mas jamais para substituir, ajudar, dar um apoio, ouvi-lo. Então hoje a questão do cuidador informal é uma questão de saúde pública. Se preocupa muito com a pessoa idosa, mas se esquece de que tem uma outra faceta ali, que é o cuidador, que também tem a sua vida. E está acontecendo uma coisa muito séria atualmente, que já é o pós-cuidador. Imagine, um cuidador informal, cuidador de um familiar, o pai, a mãe, ou algum outro membro familiar, 10, 15, 20 anos. E essa pessoa falece. O que vai ser da vida desse cuidador? O que ele vai fazer? Como é que ele entra no mercado de trabalho? Ele está capacitado? Ele viveu 10, 15, 20 anos com total dedicação ao seu parente do qual ele cuidou. E agora? O que ele faz da vida? Nossa, professor. Pense nisso do ponto de vista seguinte. Primeiro, o que ele vai fazer da vida? Veja a inserção dele no mercado de trabalho. Tem 50, 60, 70 anos. Qual é a inserção dele no mercado de trabalho? Ele está preparado para o mercado de trabalho? E outra coisa, esse período que ele cuidou, vamos colocar aí o do pai e da mãe, os vínculos e os laços aumentaram. Ele viveu por conta daquela pessoa. E agora? Como que ele fica? Chega a morte, leva esse parente, e agora? Como é que ele fica? Professor, eu gostaria já de deixar o convite feito para que o senhor retorne ao nosso programa para nós falarmos especificamente sobre essa situação do cuidador, porque de fato é uma questão muito séria que tem desdobramentos que de forma geral, como o senhor bem colocou, com muita propriedade, as pessoas não imaginam. Ali tem um ser humano, que pode adoecer em função até do cuidado que ele presta, porque ele passa por vira até uma simbiose, né, professor? Sim. Entre as pessoas. Mas o que eu gostaria, que nós estamos com o tempo já esgotando, existe um curso de extensão oferecido pela Faculdade Venceslau Braz, intitulado Como Envelhecer com Saúde, Dignidade e Qualidade de Vida. Esse curso é destinado a quem? Quem pode fazer? Veja bem, eu parabenizo aqui a Escola de Enfermagem,
que é a escola onde eu estudei, onde formei, onde eu trabalhei. Dirigiu. Exato. E sinto, assim, uma satisfação muito grande de partir isso da escola de enfermagem. Então, meus parabéns aí à Escola de Enfermagem por essa iniciativa. Preocupado com tudo isso que nós falamos, com o envelhecimento atual, porque o envelhecimento atual não é mais um envelhecimento de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Hoje as demandas são outras, as necessidades são outras. E o envelhecer de hoje é completamente diferente do envelhecer de anos atrás. Então, pautado nessa questão de um novo visual, uma nova demanda, um novo paradigma do envelhecimento atual, nós vamos ministrar esse curso. Esse curso está destinado a quem? A quem tiver interesse e necessidade de aprender algo sobre o envelhecimento. Então, nós estamos abrindo esse curso para o público geral de Itajubá e região. Por quê? Exatamente porque nós estamos preocupados com esse envelhecimento que está acontecendo e que nós não estamos preparados para ele. E vamos pensar, 2025, daqui 3 anos, nós vamos ser o 6º país do mundo com maior número de idosos. E como nós estamos preparados para isso? E eu pergunto aqui, quem de nós não tem um idoso em casa ou na família? É verdade. Quem de nós? E como que nós estamos preparados? Você vê que isso não está presente ainda em nível da educação, em nível da saúde, em níveis políticos, em níveis sociais, em níveis culturais. Então, isso precisa ser mudado. Porque se nós vamos ser o 6º país do mundo com o maior número de idosos, nós estamos preparados a cuidar dos idosos ou nós estamos ainda usando determinados critérios, como você mesmo falou, que o idoso é ranzinza, que é rabugento, quer dizer, e atrás tem uma série de questões que nós ignoramos e que nós atribuímos ao idoso. Então nós, nesse curso, o que vamos fazer? Dar um novo visual, dar um novo conhecimento, dar novas informações desse envelhecimento atual, dessa pessoa idosa atual e como cuidar de uma pessoa, inclusive autocuidar-se, né? Porque só não vai ser idoso quem não estiver vivo ou quem não nasceu. Se seguir as etapas, todos serão idosos. Então, excelente. Não tem como você se descartar disso. Então, por que não aprendemos sobre isso? Exatamente. E professor. a outra coisa mais importante, Pois não. longevidade. Jesus Cristo morreu aos 33 anos e era idoso. Hoje, pessoa com 33 anos é idosa? É verdade, é verdade. Veja, Dom Pedro II aos 50 anos morreu e foi considerado idoso. 50 anos. Hoje 50 anos é uma pessoa idosa. Hoje nós falamos dos octogenários, nonagenários, centenários e já falamos do pós-centenário. Nós temos hoje 147 mil pessoas idosas neste país que são pós-centenário. Ou seja, após 100 anos. E que estão muito bem, obrigado. E o que fazer com essas pessoas? Veja a questão do mercado de trabalho, veja a inversão, digamos, da pirâmide populacional. Professor, esse curso realmente é super importante. A Valéria, que está aqui na nossa audiência, a Valéria é a assessora de comunicação da faculdade, ela já até mandou um número aqui, que pode ser que a gente esquecesse, né, professor? O número para contato, quem quiser mais informações, gente, o telefone é 99754 1741. 9754 1741, e aí você tira as dúvidas sobre o curso. Quando é que a previsão é de começo para quando, professor? 1º sábado de setembro. 1º sábado de setembro, mas esse curso vai ser semanal, diário? Ele vai ser semanal. Vão ter encontros que vão ser online e vão ter encontros que são presenciais. Perfeito. Isso a escola de enfermagem já tem esse controle também. Tá. Vai ser aos sábados, das 8 ao meio-dia. Maravilha. Certo? Então nós aí deixamos todas as pessoas convidadas para participarem deste curso. Esse curso vai te ajudar como presente ou futuro
idoso, como também vai te ajudar do ponto de vista de como você cuidar dos seus idosos, que está tendo essa necessidade muito grande, a exemplo que nós falamos aí da questão do cuidador. Então nós convidamos você, pessoa de Itajubá e de região, venha a entender, a conhecer melhor a questão da pessoa idosa. Não tenha juízos, críticas, estereótipos, preconceitos. Venha entender, porque realmente quando a gente não entende, não compreende, a gente tem uma tendência a julgar. Vamos julgar com conhecimento, vamos julgar capacitados para esse segmento populacional que demanda de uma série de conhecimentos e informações. Então convidamos a todos vocês, será um prazer, será uma satisfação tê-los conosco para a gente discutir temas dessa natureza que são muitíssimo importantes. Professor, o pessoal está parabenizando aqui, eu vou pedindo para repetir o telefone, é 99754-1741, e aí você busca informações lá, conversa com a Valéria, busca informações sobre o curso, sobre a periodicidade, como faz para realizar, e eu só posso agradecer. Olha, tenho 67 anos, preciso fazer esse curso porque estou cuidando do meu irmão, ele é difícil demais. Foi muito bom ouvir vocês. Obrigado, internauta, aqui no WhatsApp do Conexão. Professor, não tem como agradecer a sua presença, espetacular como sempre, e está convidado a nós voltarmos aqui para nós desdobrarmos essa conversa em relação ao cuidador informal, que é muito importante, ok? Ok, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, que eu puder contribuir para a questão do envelhecimento. Hoje, a minha área eleita de estudo é a questão do envelhecimento, então pode contar comigo, que estou aí plenamente à disposição e venho com a maior satisfação e com a maior alegria. Esse é o professor Zé Vitor da Silva, um dos maiores especialistas em gerontologia que nós temos aqui, e ele se recusa a admitir que é na América Latina inteira. O professor já deu aula no México, Peru, já é um congressista internacional conhecido no mundo inteiro pela sua capacidade, e vocês tiveram aí uma amostra dessa capacidade que agora oferece o compartilhamento desse conhecimento com todos nós. É o nosso futuro. Professor Zé Vitor, muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com ele, professor Zé Vitor da Silva, especialista, oferecendo esse curso de gerontologia em nível de extensão pela Faculdade Venceslau Braz, participando conosco aqui nas ondas da Panorama.